Uhul! Boa noite, gente. Paz do Senhor, amém? Aleluias. Hoje eu espero não demorar muito na pregação, porque o Espírito Santo tem algo poderoso para derramar sobre as nossas vidas. Amém? Enquanto a gente estava adorando, Deus, Ele me disse o seguinte: Ele não quer uma igreja teórica, Ele quer uma igreja prática. Ele não quer uma igreja que sabe muito, que se detém muito no conhecimento. A geração desse tempo, a igreja desse tempo, precisa ser uma igreja prática, uma igreja que age, uma igreja que se move. Não vai adiantar de nada você entender aquilo que Deus tem para a sua vida, se você não viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Você precisa viver aquilo que Deus tem para você como igreja. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma crise de identidade. Eu não quero falar de uma crise de identidade de filho, mas uma crise de identidade como igreja. Amém? Peço para vocês que abram em Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15. Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15. Aleluias. Eu vou adiantando logo, tá bom? Diz o seguinte: e disse-lhes, ide, repitam comigo, ação. Mais uma vez, e disse-lhes, ide, repitam comigo, ação. Por todo o mundo, pregai, ação. O evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Diga comigo, ação. Em meu nome expulsarão, diga ação, demônios. Falarão novas línguas, diga comigo, ação. Pegarão nas serpentes, diga comigo, ação. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, diga ação. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, diga mais forte. Aleluia. Você entendeu? Aquilo que Deus pediu para os apóstolos fazerem era simplesmente agir. Sempre agir. E eu quero falar para vocês a diferença entre criatura, filho e igreja. O que é criatura? Todo mundo aqui já sabe. Tudo aquilo, todo aquele que foi criado por Deus é a criatura. O que é o filho? A palavra de Deus diz assim: todos aqueles que nele creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o que é a igreja? A definição mais fácil de igreja seria corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Eu pergunto para você, o corpo, ele é vivo ou morto? O seu corpo, ele está vivo ou está morto? Bora fazer um teste? Dá um apertinho de leve na pessoa que está do seu lado aí, no braço dela. No braço. Dá um apertinho de leve. Sentiu? O braço está vivo.
Amém? Agora pega, deixa eu ver, uma parte pequenininha aqui. Pega a unha dela aí, a unha. Dá um apertinho na unha dela, um apertinho. Sentiu? Sabe o que significa? Que até algo que você considere grande está vivo no corpo. E até algo que você considere pequeno está vivo no corpo. A igreja de Cristo, ela é viva. E ela está sempre em ação. A cada minuto as suas células estão se multiplicando. Mas Tássia, a minha unha a sua unha nesse exato momento está se multiplicando. Mas eu quero trazer uma definição de igreja para você. A igreja é aquele filho que se manifesta. Amém? A igreja é o filho em manifestação. E a igreja, ela tem vivido essa crise de identidade. Porque até o próprio termo igreja significa chamados para fora. Deus, ele nos chamou para nos movermos. Deus, ele nos chamou para nós nos movimentarmos. E a gente muitas vezes tem estado em quietude. Não é verdade? Quantos acham que estão se movendo no reino dos céus? Quantos acham que estão sendo uma igreja ativa? Porque uma coisa é vir à igreja e outra coisa é ser a igreja. E nesses tempos Deus vai levantar uma igreja viva, uma igreja ativa, que está ouvindo a voz do Espírito Santo, através da voz de Jesus Cristo, dizendo: olha, ide, pregai, expulsai, se movam, hajam. E a gente precisa sair desse lugar. Eu me lembro que quando, o nome que eu me lembro, está na Bíblia, tá? Não está a falar não, para vocês pensarem que eu sou tão velha assim. Já estão me dizendo que eu sou coroa, essas meninas aí, sei não, só a graça. Mas quando a gente vê na Bíblia os apóstolos, sabe qual era a pior coisa para eles? Não era ser morto. Eles diziam que ser morto por amor a Cristo era um prazer. Sabe qual era o pior sacrifício? A pior coisa de se fazer com um apóstolo, a pior sacanagem, era prender os bichinhos. Quando os bichinhos ficavam presos, os bichinhos se sentiam tão afligidos, meu Deus. E eles entendiam: eu não posso ficar aqui. Eu preciso sair daqui desse lugar. Eu acho que o apóstolo que mais sofreu na vida foi João, minha gente. Ficar preso lá na ilha de Pátmos. Tinha um mundo para pregar. Tinha tantas vidas para curar. Tinha tanta coisa para fazer. E João estava lá preso. A gente lembra muito de Paulo e de Silas. Eles estão lá naquela prisão. E daí eles começam a cantar. Eles começam a orar. E aquele lugar começa a estremecer e começa a romper. E sabe o que eu entendo com isso? Uma igreja ativa, ela não pode ser contida. Ela não pode ser presa. Porque ela vai conseguir romper toda e qualquer estrutura. E nesses tempos, sabe o que tem sido a nossa prisão? Tem sido a religião. Tem sido a acomodação. E eu pergunto para você, como a igreja ela pode ser acomodada? Se uma igreja está acomodada, ela está sofrendo uma severa crise de identidade. E quando eu falo igreja, lembra daquela definição.
Igreja, não estou falando de um ajuntamento de pessoas. Igreja, eu estou falando de um Filho de Deus que se manifesta. De um Filho de Deus que se move. E a questão é: como eu vou sair dessa quietude? Muita gente tem se perguntado isso. E na pressa, acaba aderindo a tantas coisas, a tantos movimentos. E daí a gente vê surgir as marchas, e vê surgir campanhas, e daí surgem cultos temáticos, e enfim, tanta coisa, tanta coisa. E o que a gente precisa fazer é simplesmente ser um filho de Deus em movimento. Aonde você estiver, aonde você chegar. E você precisa simplesmente traçar planos. Aonde o reino de Deus precisa ser manifesto. A gente vê Jesus Cristo. E Jesus Cristo, mesmo tendo o seu lugar garantido nos céus, ele se preocupou com uma coisa: atrair o céu para a terra. E eu pergunto para você, o que é mais fácil? Chegar no céu ou atrair o céu para a terra? Talvez alguns digam, tá assim, difícil mesmo é chegar nos céus. Eu não considero. Sabe por quê? Porque Jesus, ele fez o trabalho pesado. Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar, para nos garantir a nossa entrada no reino dos céus, garantir a nossa salvação, a nossa vida eterna. Obviamente que a gente precisa caminhar, mas o caminho já foi trilhado por Jesus Cristo. Sabe o que é trilhar? Imagine um matagal. E imagine alguém que vai na sua frente, derrubando aquele mato que iria impedir o teu caminhar. Foi isso que Jesus fez. Jesus trilhou o teu caminho até o céu. Ele facilitou isso para você. Mas é necessário que a gente atraia o céu para a terra. Instaure a cultura de Deus aqui na terra. E isso é complicado, porque isso exige muito trabalho. E a igreja, ela não quer fazer isso. Me desculpe falar, mas talvez seja até chato de eu estar falando isso aqui com vocês. Talvez não seja um assunto agradável, mas é verdade. A igreja, ela não quer ir lá e fazer um trabalho de trazer o céu para a terra. Porque a gente simplesmente esquece que o Espírito Santo, ele já está aqui. E o Espírito Santo também já fez um excelente trabalho. Porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o que é que você tem que fazer? Você só precisa trazer a cultura. Você só precisa se comportar como um cristão. Você só precisa fazer com que a sua família ande segundo os preceitos de Deus. E é aí que dá trabalho. Sabe por quê? Porque a igreja desses tempos aprendeu que a salvação, ela é individual. Ou seja, aquilo que eu faço vai atingir a mim. É do meu interesse, é da minha importância, não interessa a mais ninguém. A gente aprendeu a ser bem individualista, sendo que as suas atitudes, elas também vão influenciar outros. Como? Se você joga um lixo no chão, isso vai estar atingindo só a sua vida ou vai estar atingindo a vida de outros? A vida de outros, não é verdade?
E se você não for igreja, isso vai estar atingindo apenas a sua vida ou a vida de outros. Se você se contentar apenas em ser uma criatura, e ali acabou. Ou se você se contentar apenas em ser filho de Deus, e ali acabou. Será que isso também não vai estar influenciando a vida de outros? Porque a igreja, ela é ativa. A igreja é a manifestação dos filhos de Deus aqui na terra. E se você deixa de ser igreja, vidas estão sendo lançadas no inferno. Eu sei que é complicado assumir a responsabilidade. Porque assumir a responsabilidade significa, por muitas vezes, assumir a culpa. Mas sabe o que acontece? O seu pai, quando você é pequenininho, para onde você vai, ele diz: esse aqui é meu filho, esse aqui é meu filho, esse aqui é meu filho, o tempo inteiro. Quando você cresce, sabe o que ele te diz? Ei, filho, você precisa amadurecer. Você precisa tomar uma postura na sua vida. Você precisa começar a projetar o seu futuro. Eu acho que alguém já deve ter ouvido isso dos pais. Vai crescendo um pouquinho, vai chegando perto dos 18. Não vai mudando, né? Não é mais aquele meu filhinho que precisa de mim, que depende de mim o tempo todo. Não. O filhinho precisa crescer. Eu acho interessante que o meu sogro, quando ele fala de Anderson, ele diz: é Anderson. Ele está estudando para ser doutor, para ser advogado. E é pastor ele. E a minha nora também é pastora. Sabe por que isso? Porque quando a gente cresce, a gente vai crescendo, o pai ele vai entendendo o seguinte: ele precisa deixar de ser apenas o meu filho. Junto com o nome filho, ele precisa ter mais algum adjetivo. Nem que seja assim, trabalhador. Quem nunca ouviu essa expressão? Meu filho é trabalhador. Às vezes até diz assim: não deu para estudar não. Não é muito inteligente não, mas é trabalhador. Porque esse é o sentimento de um pai. É ver o seu filho crescendo. Crescendo no sentido de assumir a responsabilidade. Assumir a culpa. Se eu tiver liso, se eu tiver sem dinheiro, de quem é a culpa? É minha. Quando você não assume a responsabilidade, quando você ainda é criança, sabe o que você diz? Tá liso por quê? Meu pai e minha mãe não quis me dar nada. Por que não foi para o PG? Porque painho e maninha não quis me dar o dinheiro. É ou não é? Não é assim que funciona, né? Sabe por quê? Porque você está sendo uma criança. O que você precisa ser é alguém responsável, alguém que cresceu. Enquanto você ainda estava engateando no Evangelho, Deus ele olhava para você e dizia: esse aqui é o meu filho amado. E sabe, você foi crescendo, você foi entendendo os mistérios de Deus, você foi compreendendo mais da palavra. Aí Deus chega para você e faz: filho amado, agora chegou a hora de você ser igreja. Agora chegou a hora de você assumir a responsabilidade. Ele chega assim, sabe? Com um sorriso lindo, sabe por quê? Porque é o melhor para você. Ele chega dizendo assim: olha, você precisa ser um profeta.
Você precisa ser um evangelista. Você precisa ser um pastor, um mestre. Você precisa encontrar o seu lugar no corpo de Cristo. Você precisa encontrar o seu lugar na igreja. Quantos estão entendendo isso? Quantos conseguem compreender isso? Você precisa ser a igreja. Você vai continuar sendo filho de Deus, mas você também vai precisar ser igreja. Eu sei que a responsabilidade, o ato de fazer assusta um pouco a gente. Mas Deus, Ele derrama algo sobre nós que é poderoso. Sabe o que significa a unção? A unção é a capacidade para você fazer. A unção é a capacidade para você fazer algo. Toda vez que Deus derrama uma unção sobre você, sabe o que Ele está dizendo? Faça alguma coisa, minha filha. Faça alguma coisa, meu filho. Eu estou te capacitando para que você faça algo. Eu estou te capacitando para que você saia da sua quietude e comece a agir. Sabe, todas as vezes que Deus ele derramou uma unção sobre a sua vida, Ele estava dizendo: eu quero que você seja a igreja e eu quero que você se mova. Amém? Você pode dizer: ah, Deus, é tão difícil aqui no Fundão, aqui em Recife, é complicado. Hoje Deus me deu uma palavra tão linda. Ele falou assim: sabe qual é o melhor material para se fazer algo? Ele falou para mim: o nada. O melhor material para se fazer algo é o nada. É o vazio, é o inexistente. A palavra de Deus diz que no princípio a terra era sem forma e vazia. Olha só o que Deus fez. Ele pegou o nada, Ele pegou o inexistente e Ele trouxe a existência. Sabe aquele sonho que você tem? Sabe aquilo que você tem tanto esperado, tem tanto planejado? É perfeito. Ainda não existe, né? Tá vazio, vazio. Tem nada. É extremamente perfeito. Para que você possa fazer existir. E Deus me lembrou de um lugar chamado Nordeste, de um lugar chamado Pernambuco, de um lugar chamado Recife, de um lugar chamado Fundão. E quantas vezes a gente disse: Deus, lá no Fundão não tem nada. O que é que tem de atrativo aqui? O que é que tem de bom? É difícil enxergar alguma coisa. Bota a cabeça aí fora e me diz o que é que tem de bom, o que é que tem de atrativo aqui nesse bairro. Não tem nada. Tem o vazio, tem o inexistente. Então tá bom, Deus, eu tenho tudo o que eu preciso. Quantas pessoas olham aqui para o Nordeste e dizem: lá não tem nada. Quantos pastores saíram do Sul, vieram para cá e os amigos disseram: o que é que tu vai fazer no Nordeste? Lá não tem nada. Aqui tem toda a probabilidade de se construir algo grande, algo tremendo. Eu estava conversando com o Jairinho logo cedo. Eu disse: Jairinho,
Aqui em Recife, tem algum congresso assim, estilo acampamento de jovens, que seja famoso, que atraia muitas vidas? Porque eu não conheço. Ele falou, Tassi, não tem. Que ótimo. Que perfeito. Se tem algo inexistente, é a nossa chance. Deus, Ele pega o vazio, apresenta para o homem e diz, olha, essa aqui é a tua chance. E o homem olha para o vazio e diz, isso aqui é. Olha para as suas mãos, olha um pouquinho para elas. O que é que tem aí? Só tem o inexistente, né? Tá perfeito. É com isso aí que você vai sacudir essa geração. É com isso aí que Fundão vai ser conhecido. É com as tuas mãos vazias mesmo. Porque elas vão carregar muitas coisas para o Senhor. E no dia final, você vai chegar para Ele e vai dizer, olha aqui as minhas mãos. E quando você olhar, elas vão estar cheias. Aleluias. No primeiro dia do ano, a gente estava aqui no culto das primícias. E o Senhor me falou algo tremendo, que mudou a minha vida e que tem me direcionado nesse ano 2018. Ele disse, tem muitos profetas dizendo, o Senhor está vindo. Assim diz o Senhor está ali, o Senhor está aqui. Mas tem poucos profetas que chegam diante de Deus, bate no peito e dizem, ei Deus, eu estou aqui. O que o Senhor quiser fazer nessa geração, ei, eu estou aqui, me chama, conta comigo, me diz os teus segredos, me diz onde é que o Senhor quer ir, porque eu quero ser as suas mãos, eu quero ser os teus pés, eu quero ser a igreja, o corpo de Cristo em movimento. Aleluias. E nessa noite o Espírito Santo tem uma unção para você. Ele quer te capacitar para fazer. Capacitar para fazer. Eu não sei o que é que você vai fazer, porque eu não sei qual é o seu vazio, eu não sei qual é o seu inexistente. Mas eu peço a você que ore. Mostre aí a Deus o teu vazio. Mostre aí a Deus o teu nada, o teu inexistente. E comece a pedir, vamos, feche os seus olhos. Comece a pedir, Deus, me dá uma unção para fazer isso. Eu quero uma unção para fazer isso. No começo do culto, Deus estava me revelando. Vidas vão ser bagunçadas nessa noite. De uma forma positiva. Deus, Ele vai sacudir algumas estruturas. Deus, Ele vai sacudir a tua estrutura. Eu peço a você que não se desconcentre. Tem algo poderoso para ser liberado. Tem algo poderoso para ser liberado. Tem gente que vai sair daqui, igreja, hoje. Tem gente que vai sair daqui, igreja, hoje, que não vai conseguir parar, que vai estar sempre se movendo no fogo. Aleluias. Eu peço a você que fique de pé.